Bom dia. Gente, que coisa tremenda, né? Ouvir tudo isso que nós acabamos de ouvir, eu acho que não precisava nem pregar mais, porque de fato é edificante. Como é edificante? Porque nesse testemunho tem uma forte mensagem da paternidade de Deus, da ação da cruz. Como que a gente consegue ficar assim impactado, tremendamente edificado em ouvir como Deus está cuidando dos afegãos. São várias famílias que já chegaram em Jundiaí. Uma está diretamente debaixo de nossa tutela, mas nós temos recebido no Brasil muitos ucranianos. Eu acho que já chegaram mais ucranianos que afegãos. Estava no sul recentemente, eu estava ali em Curitiba, e perto de Curitiba tem uma cidade chamada Prudentópolis. Acho que é o lugar onde mais tem ucraniano no Brasil. Acho que é uma cidade brasileira de ucranianos. Impressionante. Eles alugaram um prédio, 11, 12 apartamentos, para receber ucranianos que estariam chegando. Então Deus está nos dando uma oportunidade ímpar, como igreja, para manifestar aquilo que eles podem ver, que é a paternidade de Deus. Isso, irmãos, é tremendo, isso é maravilhoso, isso é algo que nós precisamos estar, sim, atentos, porque é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Amém, igreja? Deus está nos dando a oportunidade de manifestar quem Ele é. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Esses dias nós temos falado nas nossas ministrações aqui na congregação, e essas ministrações estão saindo pelo Brasil, tá? Tem muita gente assistindo, tem muitos pastores replicando a mensagem aqui. Domingo passado, Francisco estava pregando aqui, eu estava pregando lá no Rio de Janeiro a mesma mensagem, porque nós havíamos tido comunhão. Os 7 dizeres da cruz. Foi isso, irmãos, que Francisco pregou? 7 dizeres da cruz? Foi, né? Então, Deus está olhando para nós. Deus está falando conosco. Deus está nos chamando a atenção para a obra da cruz. E é importante lembrarmos de algumas coisas que foram faladas aqui, né? Então, a cruz é um instrumento que veio antes da ressurreição. Não haveria ressurreição se primeiro não houvesse a cruz. Então nós precisamos lembrar que Jesus, ao morrer na cruz, Ele morreu na cruz, porque nós não teríamos condição nenhuma de morrer na cruz. Lendo esses dias sobre a vida de Davi, eu fiquei pensando em Jesus, porque as consequências do pecado de Davi caíram sobre sua família e caíram sobre o povo de Israel. Uma parte, Aminon abusou da sua irmã Tamar. Absalão matou seu irmão Aminon. Absalão traiu Davi. Por causa de Absalão, vários guerreiros importantes foram mortos. Absalão foi morto. Então, tudo consequências do pecado de Davi. Adonias se levanta para tomar o reino. Tudo consequências do pecado de Davi. Davi, incitado por Satanás, né? Não foi algo de Deus, foi algo de Satanás, faz o censo. Por causa do pecado de Davi, 70 mil pessoas foram mortas. Agora, eu estou falando de quantos homens? O pecado de Davi. Agora, o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus. Eu estou aqui falando de um pecado de Davi. Eu estou aqui falando de uma ação de Davi, que trouxe consequências sobre pessoas. Agora, o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus.
repousou sobre Jesus. Então, a cruz é um marco da nossa salvação. A cruz é um marco da nossa libertação. A cruz é um instrumento que Deus utiliza para se revelar a nós e para tratar conosco. Lembrando que na cruz deve ser colocado a nossa vontade. Nós vimos que na cruz Jesus nos substituiu, e da cruz Jesus ministrou 7 mensagens, ou poderíamos ainda tirar outras mensagens da cruz. Então, nós precisamos lembrar que pessoas não são a nossa cruz. A sogra não é a cruz, graças a Deus minha esposa está livre. Sogra não é a cruz de ninguém. Seu vizinho não é sua cruz. Seu desafeto lá não é sua cruz. Seu patrão não é sua cruz. Seu trabalho não é sua cruz. A igreja não é sua cruz. Olha para a igreja como algo que Deus colocou como vantajoso na sua vida. Olha a igreja como algo que Deus colocou para ser uma bênção na sua vida. Se nós olharmos para a igreja de outra forma, nós não estaremos olhando para a igreja com o olhar de Jesus. Então, nós precisamos nos abster de pessoas que se identificam muitas vezes com o sofrimento que nós estamos passando e vêm nos adular porque estamos passando por algum tipo de sofrimento. Isso não é de Deus. Isso não é o que Deus quer. A gente não precisa que alguém nos adule quando nós estamos sofrendo por algo. A gente precisa que alguém nos mostre os benefícios desse sofrimento. Porque nós temos um chamamento. E Jesus deixou bem claro: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, Jesus não nos livrou de tomar a cruz. Jesus tomou a cruz em nosso lugar e nos exortou para que também tomássemos a cruz. Então, quando nós sofremos, quando nós passamos por disciplina, ou quando nós passamos por situações que nós não identificamos o porquê, mas nós estamos passando com fé em Deus, então nós estamos nos identificando com Cristo nos seus sofrimentos. E nós estamos nos ligando a Cristo de forma mais profunda, de forma mais íntima. Então, quando nós somos provados, nós acabamos de cantar aqui, quando a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando a minha fé é provada, eu sou desafiado a carregar a cruz. Quando a minha fé é provada, eu sou desafiado a permanecer na cruz. Porque é através da cruz que vem a vitória. Amém, irmãos? É através da cruz. Às vezes nós queremos fugir da cruz. Às vezes nós queremos uma cruz menor. Eu só queria dizer uma coisa para você. Cruz pequena, vitória pequena. Cruz pequena, poder pequeno. A gente não pode fugir da cruz. Jesus não fugiu da cruz. Jesus permaneceu na cruz, graças a Deus, que Jesus não deu no pé. Jesus permaneceu, Jesus ficou, Jesus nos colocou numa posição muito mais elevada. Muito mais elevada. Apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 1, que Jesus está assentado muito acima de todo principado e potestade. Jesus não está assentado simplesmente acima, mas Jesus está assentado muito acima de todo principado e potestade. Por quê? Porque Jesus passou pela cruz.
porque Jesus ganhou autoridade ao passar pela cruz. Nós ganhamos autoridade quando passamos pela cruz. Nós conquistamos o mundo espiritual quando passamos pela cruz. Mas o nosso inimigo, Satanás, ele, de todas as formas, de todas as maneiras, ele tenta nos enganar. Ele tentou enganar Jesus. Ele tentou se demonstrar um melhor pai para Jesus. Ele tentou desviar a atenção de Jesus. Mas tinha algo muito forte e convicto no coração de Jesus. Está em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Se você puder abrir a sua Bíblia, se houver jeito de você abrir sua Bíblia, Hebreus. Hebreus 1, 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu te gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Nenhum anjo recebeu esta mensagem. Nenhum anjo foi comissionado ao fazer o que Jesus fez. Nenhum anjo foi desafiado a passar pelo que Jesus passou. E nenhum anjo nunca ouviu de Deus: hoje eu te gerei, você é meu filho. Só Jesus ouviu isso. Só Jesus passou por isso. Então, na cruz, a mensagem de Deus para Jesus é: você é meu filho, hoje te gerei. Jesus teve um momento na cruz que ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Quando vamos ver essa mensagem no grego, Jesus está clamando: você é meu Deus, você é meu Deus, ou você é meu Pai. Jesus tinha convicção que no meio daquele sofrimento, Deus era o seu Pai. Deus era o seu Pai. Deus era o seu Pai. Mas Satanás, ele fica tentando nos livrar da cruz. A filosofia de Satanás é assim: se você perder a sua vida, você vai perder. Essa é a filosofia de Satanás. Se você desperdiçar a sua vida, você vai perder a sua vida. O ensinamento de Jesus é: se você perder a sua vida, você vai ganhar. Se você perder a sua vida, você vai achar. Este é o ensinamento. Esta é a mensagem, Haroldo pregou aqui, que se repete nos 4 evangelhos. É a mensagem que mais se repete nos 4 evangelhos. Quem perde, ganha. Mas o pensamento de Satanás é: se eu passar por esse sofrimento, cadê Deus? Olha aí o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Como pode Deus ser bom e eu estar passando por isso? Isso é a mensagem do diabo, isso não é a mensagem do evangelho. Isso é um pensamento de Satanás. Eu não posso passar por isso. Eu vou passar por isso. Jesus passou por coisa pior, acredite. Jesus passou por coisa pior. O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu em nosso lugar, o que nós não teríamos condições. Eu nunca saberei o preço. Irmãos, nós não temos condições de mensurar o preço do que Jesus fez na cruz. Então, o que nós passamos, acredite em mim, não se compara com o que Jesus passou. Porque Ele passou, Ele sofreu para aliviar o nosso sofrimento. E os apóstolos,
eles enxergaram isso. Abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Então, queridos, a cruz não é algo que nós aprendemos através de estudo bíblico. A cruz não é algo que nós aprendemos no seminário. A cruz é algo que nós vivenciamos. A cruz é algo que nós vamos aprender na prática. A cruz é algo que nós vamos experimentar no nosso dia a dia. A cruz é algo que eu vou experimentar ao me relacionar com irmãos. Não que os irmãos sejam a cruz, mas os irmãos são a oportunidade que Deus nos dá para exercitarmos a cruz em nós, e não com eles, em nós, em nós. Veja, mas alegrem-se à medida, 1 Pedro 4,13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Presta atenção nessa frase, à medida que participam do sofrimento de Cristo. Nós participamos do sofrimento de Cristo com uma determinada medida. Nós não participamos do sofrimento de Cristo na sua integralidade. Os sofrimentos que nós vivemos, eles são parciais. Os sofrimentos que nós vivemos, eles são em certa medida, porque nós não aguentamos. Nós não, graças a Deus, o Senhor mensura, o Senhor não nos deixa. Apóstolo Paulo, ele fala assim, não vos sobreveio, isso está escrito 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar, mas antes também com a tentação vos dará o meio de saída, o meio de escape. Deus não nos deixa sermos tentados acima do que podemos suportar. Deus não deixa que nós venhamos sofrer acima de nossa capacidade. Por quê? Porque Ele sabe que nós não temos condições de passar pelo que Jesus passou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Creia, é leve e momentânea tribulação. É leve e momentânea. Leve e momentânea porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Jesus viveu coisa pior. Jesus viveu coisa pior. Apóstolo Paulo não está falando baseado nele. Apóstolo Paulo está falando baseado em Jesus. A nossa leve e momentânea tribulação não se baseiam nas pessoas ao nosso redor, na vivência ou na experiência das pessoas ao nosso redor. A nossa leve e momentânea tribulação se compara ao que Jesus viveu na cruz, ao que Jesus passou na cruz. E o que nós vivemos é uma medida, não é uma medida além, não é uma medida em que eu não aguento, é a medida que eu aguento, é a medida que eu suporto, porque Deus conhece a nossa humanidade, Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece as nossas dificuldades. Olha aí ainda 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. O meu sofrimento, ele não é desculpa para não praticar o bem.
Os meus apertos não são desculpas para não praticar o bem. Mas no meio do sofrimento, nós precisamos aprender a confiar em Deus. No meio do sofrimento, nós precisamos acreditar que Ele não nos deixa. Então, Jesus, Ele suportou a cruz de braços abertos, né? Ele foi pregado nela. Ele não tinha como abraçar a cruz, porque ele estava pregado nela. Ele não tinha como abraçar. Então Jesus suportou a cruz. E a Bíblia diz que ele suportou a cruz. Mas por que Jesus suportou a cruz? Por causa do gozo que lhe estava proposto. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12. É um texto muito conhecido, mas eu acho que vale a pena nós lermos, lembrando, refletindo, meditando nesta mensagem. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus suportou a cruz. Então, a cruz é um instrumento de disciplina. A cruz é um instrumento que Deus coloca na nossa vida para nos disciplinar, para nos ensinar, para tratar conosco, com as nossas atitudes interiores. Acontece uma coisa, acontece outra coisa, gostei. Acontece não sei o quê, tá ruim. Se fosse eu, não faria assim. Absalão também não. Lembra disso, tá? Lembra sempre de Absalão. Lembra dele. Por isso está escrito na Bíblia, tá? Para a gente não esquecer. Não, porque se eu tivesse ali, eu não faria desse jeito, não. Absalão também não. São exemplos que nós temos na Bíblia. Vou fazer isso não. Davi também se recusou de ir para a guerra. Porque ele não foi para a guerra, caiu em pecado. Não esquece disso. Tem que envolver? Tem que envolver. Precisa estar ligado? Precisa estar ligado. Preciso estar realmente junto? Precisa estar realmente junto. Porque é proteção estar juntos. É proteção, é estarmos protegidos quando estamos juntos. Aí a gente vai cantar uma outra música ainda. Quando estamos juntos, entre nós, Deus está. E aí vamos cantar mais, tem mais outra música. Então, o Bob Sorge é um irmão muito querido, é um irmão que já esteve algumas vezes no Brasil, e ele que escreveu esse livro, A Cruz, eu tenho ali alguns exemplares, depois se alguém quiser. E ele falou que Deus propôs para ele a disciplina da cruz. E ele entendeu que ele precisava suportar a disciplina da cruz. Mas ele entendeu uma outra coisa, que era abraçar a promessa do Senhor. Isso foi falado aqui semana passada. Nós suportamos a cruz, mas nós abraçamos a promessa do Senhor. Amém, irmãos? Nós suportamos a cruz. Olha só Gálatas capítulo 3. Abre aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. As promessas foram feitas a Jesus. As promessas da Bíblia foram para Jesus, foi para Yeshua, foi para o Salvador. Então, foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Que é Cristo.
Aí nós vamos entender mais sobre o Cristo quando nós vamos ler lá Mateus capítulo 1. Mas não é a mensagem de hoje. Nós vamos entender o que é o Cristo. Mas eu vou falar aqui o que é o Cristo. Então, existem muitas promessas da Bíblia feitas a Jesus. E eu lia muitas vezes o Salmo 91. Eu já contei isso aqui para vocês algumas vezes. Vou repetir, tem muita gente aqui que não ouviu, então você tem paciência. Uma vez minha mãe propôs um negócio para mim. Eu vou te bater, porque eu fiz uma coisa errada. Na verdade de contas, eu sempre fazia coisa errada, viu, Priscila? Então eu sempre apanhava, entendeu? Sempre apanhava, porque eu fazia coisa errada, né? E aí minha mãe falou assim, você escolhe. Ou apanha, ou decora o Salmo 91. Eu decorei o Salmo 91, porque eu não queria apanhar da minha mãe, porque eu sabia o que era apanhar da minha mãe. Mas para mim era uma incoerência. Estava escrito, livrá-lo-ei. Deus nunca me livrou da vara da minha mãe, mas me livrá-lo-ei, como que é isso? Mas eu decorei o Salmo 91. Porém, no alto retiro, se minha mãe me achava embaixo da cama, toda vez que eu me escondia dela e me pegava. Então não tinha essa história. O Salmo 91 nunca colou para mim, porque eu achava que não batia. Mas, vendo, entendendo, que o Salmo 91 é uma promessa de Deus para Jesus, e como que essa promessa se cumpre na vida de Jesus, é algo impressionante. Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Satanás virou para Jesus na hora que ele estava lá no pináculo, e estava tentando, ou no monte da precipitação, e falou, olha, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso é Salmo 91. Satanás citou para Jesus, só que ele só citou até aí. Está escrito lá. Aí Satanás fez uma proposta para Jesus, olha, mas se você me adorar, eu vou te dar tudo. Me adora que eu te dou tudo. A proposta de Satanás para Jesus é para aquele tempo. A proposta de Satanás para o homem é para esse tempo presente. A proposta que Satanás faz é para o que se diz a esta vida. E Jesus repreendeu Satanás. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você não sabe, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e tal, e citou a palavra para Satanás. Agora, o que eu citei para vocês é o versículo 12. Satanás não citou para Jesus o versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Essa parte da Bíblia Satanás não citou para Jesus, porque se referia que Jesus pisaria a cabeça do diabo. E ele sabia disso. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor colocou os nossos inimigos debaixo de nossos pés. Isso é verdade. E às vezes nós agimos como se eles estivessem sobre nós. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor nos assentou em lugares altos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E quando às vezes nós chegamos diante da cruz, achamos que o mundo vai acabar. Achamos que o mundo vai acabar. Um irmão que nós conhecemos há muitos anos, eu acho que ele deve estar com uns 85, 87 anos agora. E uma vez ele falou assim, nossa, sabe o que eu já reparei na minha vida? Todas as vezes eu penso que eu vou morrer, porque a luta é grande. Aí quando eu olho para trás, eu vejo que agora eu estou vivendo uma luta maior do que aquela que eu já venci. Sabe o que isso significa? Tem mais por vir. Tem mais por vir. Isso agora que você está vivendo é preparação para o que há de vir. A gente não deve se enganar. No mundo tereis
mar de rosas. Jesus prometeu isso. Vocês vão vencer todas as coisas do mundo. Não é isso que está escrito na Bíblia? Não, João? Não é isso que você ensina para Giovana? Ainda bem que você não ensina isso para Giovana, né? No mundo tereis aflições. Apóstolo Paulo batizou 12 pessoas em Éfeso e falou assim para eles: olha, vocês vão herdar o reino dos céus, vocês vão herdar o reino de Deus, e vocês não vão precisar passar por nenhuma tribulação. Foi isso que o apóstolo Paulo falou? Não. Importa que por meio de muitas tribulações vocês possam herdar o reino dos céus. Irmãos, Jesus praticou a maior violência que nós não conseguimos imaginar ao sofrer na cruz. Já viu na palavra de Deus quando diz que o reino de Deus é tomado por violência? A violência que Jesus praticou. Jesus praticou uma violência. Foi violento morrer na cruz. Foi uma violência sobre-humana o que Jesus passou na cruz. Foi algo tremendamente violento. E aí, eu não preciso exercer violência com pessoas. Eu não preciso ser violento com pessoas. Porque Jesus já foi violento na cruz. Amém? Jesus já foi violento na cruz. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso é a maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo. Esta é a forma que nós seremos cheios do Espírito Santo. Aí lá no finalzinho o apóstolo Paulo fala assim: sujeitando-vos uns aos outros em amor. É a cruz. Sujeitar, confiar, abrir mão. Essa é a maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, quando a gente avança um pouquinho mais em Salmos, abre sua Bíblia no Salmo 91, por favor. Abre aí. Eu falei para vocês da minha experiência com a vara. Agora eu vou falar da experiência de Jesus com a cruz. Salmos 91, versículos 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é uma declaração profética a respeito de Jesus. Isso está apontando para Jesus. Isso se refere ao sofrimento de Jesus na cruz. Mas vamos observar. Número 1, livrá-lo-ei. Deus livrou Jesus da cruz? Não, então teoricamente isso não foi, né? Mas não desiste não, vamos continuar pensando. Livrá-lo-ei, Deus livrou Jesus da cruz? Não. 2, eu lhe responderei. Nós não temos nenhum registro de que o Pai respondeu Jesus enquanto ele estava na cruz. 3º ponto, na angústia eu estarei com ele. Nós afirmamos diversas vezes que Deus abandonou Jesus na cruz. Deus desamparou Jesus na cruz. Então não aconteceu dessa forma com que nós pensamos. Mas presta bem atenção no que eu estou colocando para vocês. 4º ponto, saciá-lo-ei com longevidade. Quantos anos Jesus morreu? Com 33 anos. Olha, cadê a longevidade? Jesus morreu com 33 anos de idade. Onde que está a longevidade? Agora, irmãos, presta bem atenção. A cruz e a ressurreição trabalham em conjuntos. É em conjunto. Então a gente não pode pensar só na cruz, como não dá para pensar só na ressurreição. Porque a ressurreição é o resultado de passar na cruz. Então, a cruz e a ressurreição operam em conjunto.
Para que eu sou chamado para a morte? Para que nós somos sepultados com Cristo? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 6. Nós somos sepultados com Cristo para quê? Para também ressuscitarmos com Ele. Amém? Então nós somos batizados da sua morte para experimentarmos o poder da sua ressurreição. Então, a palavra de Deus nos mostra que a cruz não é um fim em si mesmo. Jesus não é um fim em si mesmo. Jesus aponta para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é a verdade do Pai. Jesus é a expressão da vida do Pai. Amém? Jesus não é um fim em si mesmo. A cruz não é um fim em si mesmo, porque o alvo é o Pai. Nós estamos indo em direção ao Pai. O Pai está se revelando a nós. O Pai quer ser conhecido por nós. Agora, vamos olhar agora a cruz e a ressurreição. Ponto 1. Livrá-lo-ei. Deus livrou Jesus da cruz? Não. Mas aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Será que Deus queria livrar Jesus da cruz? Não. Deus não livrou Jesus da cruz, mas Deus escolheu livrar Jesus da morte. Deus escolheu livrar Jesus do inferno. E Deus escolheu livrar Jesus do túmulo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus não livrou Jesus da cruz, porque se Deus livrasse Jesus da cruz, Deus não poderia ressuscitar Jesus. Jesus não teria ido ao inferno, e Jesus não teria saído da sepultura. O nosso Deus é o Deus que ressurgiu da sepultura, que venceu a morte e o inferno. Ah, irmão, dá um glória a Deus aí, vai, você dá um glória a Deus assim. Anima com Jesus, anima com a obra da cruz. Que coisa tremenda foi realizado na cruz. Deus não iria livrar o seu filho. Deus livrou o seu filho, sim, como diz o Salmo 91, de algo pior, que é a morte. Ele ressuscitou, Ele venceu o inferno. Nosso Deus, Jesus Cristo. Isso é o maior livramento, irmãos. Esse livramento nos atingiu. Esse livramento nos salvou. Agora, o segundo ponto. Eu lhe responderei. E nós já sabemos que é verdade, porque a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio. Mas por que Deus ficou em silêncio? Pela mesma razão do primeiro momento que não o livrou da cruz. Porque Jesus precisava ir até o inferno. E Jesus foi até o inferno. E quando ele olhou para Satanás no inferno, ele falou assim: dá aqui a chave, agora é minha. E Satanás teve que entregar a chave do inferno e da morte para Jesus. Jesus conquistou as chaves do inferno. Jesus conquistou a chave da morte. Então Jesus pode livrar a humanidade do inferno. Jesus nos livrou do inferno. Aleluia! Jesus nos livrou do inferno. Ele tomou a chave. Deus respondeu Jesus do inferno. Deus respondeu Jesus lá no inferno. Quando Jesus viu que as chaves do inferno estavam nas mãos dele. O Salmo 22 é um salmo que fala de Jesus. O Salmo 23 fala de Jesus. Se você ler o Salmo 24, você vai ver que fala de Jesus. Se você ler o Salmo 25, você vai ver que fala de Jesus. E o Salmo 22 fala assim: salva-me, 22, 21. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Deus livrou Jesus do inferno. Deus livrou Jesus do inferno. Então Deus respondeu Jesus. Ao terceiro ponto, na angústia eu estarei com ele. Aí nós falamos diversas vezes, baseado na Bíblia, que Deus abandonou Jesus na cruz.
que Deus deixou Jesus sozinho na cruz. Mas vamos ler Hebreus capítulo 9, que tanto fala da morte e ressurreição de Jesus, que tanto fala do poder da ressurreição de Jesus, que tanto fala do sacrifício de Jesus. Vamos ler Hebreus 9. É maravilhoso estudar Hebreus 8, Hebreus 9, compreender a grandeza da obra, da graça, do poder da ressurreição de Jesus. Hebreus 9,14. Quanto mais, o contexto é que estava falando sobre o sangue de touros, o sangue de bodes e tal. Aí ele fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, agora presta atenção, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Como foi que Jesus se ofereceu na cruz? Como foi que Jesus permaneceu na cruz? Por meio do Espírito eterno. Por meio do Espírito eterno. Deus Pai podia simplesmente abraçar Jesus na cruz? Não. Porque Deus Pai, santo, puro, fogo consumidor, mas o Deus Espírito estava com Jesus na cruz. O Deus estava, o Espírito eterno estava com Jesus na cruz. Jesus ficou sozinho na cruz, sim, sem Deus Pai, mas Deus Espírito estava com Jesus na cruz. Então Jesus, assim como nós, nunca somos abandonados. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa só. Deus não nos deixa só. Emanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco. Qual é o nome de Jesus? Emanuel. Ele é o quê? Deus conosco. Deus conosco. Isso está lá em Mateus capítulo 1. Aí você vai lá para Mateus capítulo 28 e vai terminar Mateus capítulo 28 dizendo assim: e eu estarei convosco para sempre. Para sempre. O Deus conosco é para sempre. O Deus conosco está conosco para sempre. Ele não nos deixa sozinho. Satanás trabalha para que nós pensemos que estamos só. Satanás trabalha para que nós somemos 1 mais 2 e 3, usemos até a Bíblia para... Não, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus me deixou. Deus me deixou. Irmão, Satanás trabalha dessa forma. Ou, isso é mentira. Isso não é verdade. Deus Pai não nos abandonou. Jesus pagou o preço. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Quarto ponto. Saciá-lo-ei com longevidade. Nossa, acabamos de concluir. Jesus, nossa, presta atenção, Jesus morreu com 33 anos. Que longevidade é essa? Mas lembra que eu falei? A cruz e a ressurreição operam juntos. Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Ele está vivo! Jesus está vivo! Jesus é o cara de 33 anos mais enxuto da história da humanidade. Jesus está vivo, irmãos! Jesus está vivo! Longevidade, a promessa de Salmos 91 se cumpriu em Jesus e é para se cumprir em nós também. Nós somos o corpo de? Nós somos o corpo de? Fala mais alto, nós somos o corpo de? Fala com mais vontade agora, nós somos o corpo de? Vamos falar para todo mundo que está lá nos ouvindo, nós somos o corpo de? Nós somos o corpo de Cristo. Você sabe o que isso significa? Que as promessas de Jesus são para nós também. As promessas que Deus Pai fez para Jesus, elas também são para nós.
A luta está apertada, irmão. A luta está difícil. Deus Pai não te abandonou. Deus Pai está com você. Deus Pai está olhando para você. Ele não te deixa um minuto sequer, um segundo sequer, porque Ele sabe o que é ser humano. A cruz não é o fim. A cruz é a chance que nós temos para viver uma vida ressurreta. A obra de Deus não termina na cruz. A obra de Deus por nós começa na cruz. E aí nós somos chamados para viver segundo o poder da ressurreição. Então nós acabamos de ler Hebreus capítulo 12. E aí você pode ler comigo de novo, novamente, por favor. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria, do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita no trono de Deus. Amém? Então, irmãos, Gabriel, faz a equipe aí, Gabriel. Da cruz vem a nossa vitória. Amém, irmãos? Da cruz vem a nossa vitória. Nos sofrimentos estão a nossa vitória. Porque os sofrimentos que nós passamos têm medida. É em uma medida. Não é total. Porque Jesus pagou o preço por nós, amém? Vamos adorar Jesus? Vamos ficar de pé? Será que a gente pode se alegrar na obra de Jesus? Será que a gente pode se alegrar? Jesus pagou o preço. Aleluia, Ele pagou o preço por nós, Ele deu sua vida por nós, Ele nos proporciona vida, Ele nos proporciona vida. Aleluia, oh Deus, aleluia, oh Jesus. Você pode dar graças a Deus aí do seu lugar, você pode glorificar a Deus, você pode falar: Senhor, porque a minha leve e momentânea tribulação não pode comparar com o eterno peso de glória. Oh meu Deus, oh Jesus, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias Senhor, aleluias. Deus, obrigado por Jesus Cristo. Senhor, nós temos dificuldades em viver e em sofrer, viver com sofrimento, mas Teu Filho viveu até o fim. E nós nos alegramos por Jesus Cristo. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia.